Olá! Nesse episódio do podcast Supremo na Semana, você vai ficar por dentro das principais decisões da Suprema Corte. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da rádio e da TV Justiça, e estou aqui com o Mauro e com a Gisele. Olá, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da rádio e também da TV Justiça. E comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do STF que ocorreram durante esta semana. Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar ajudar a Gi e a Mari a contar a semana do Supremo. Vamos começar então pela quarta-feira. Quarta-feira, a gente, logo no início da sessão, teve a eleição do novo presidente e também do vice, né, que vão assumir agora em setembro. O ministro Barroso e o ministro Fachin, respectivamente, vão ocupar esses cargos. Lembrando que essa é uma eleição, é uma mera formalidade, né, por tradição, são escolhidos aí os ministros mais antigos da casa e que ainda não ocuparam esses dois cargos de presidente e vice, não é isso, Mauro? Isso, é uma formalidade, né, isso já é tradicional. A ministra Rosa, a aposentadoria dela deve acontecer até o começo de outubro, quando ela completa a idade limite. Sim. E aí, então, em setembro, ela já disse que iria se afastar em setembro, e o regimento prevê que, né, no mês anterior, na segunda sessão ordinária, é feita a eleição da próxima gestão, presidente Sim. e vice-presidente, né, Gi? É isso. E aí, é como a gente está acostumado durante tanto tempo, acompanhando nas sessões plenárias e também essas sessões específicas de eleição do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, acerca da presidência do STF, a gente sempre verifica que há sempre assim 10 votos, né, são favoráveis àquele que já estaria previsto mesmo para concorrer de acordo com esta antiguidade, e o único voto que não é no ministro previsto é em relação ao ministro que efetivamente foi escolhido, que acaba votando no vice-presidente da próxima gestão. Então, normalmente é assim como aconteceu, né? Nós tivemos um total de votos que foi para poder eleger o ministro Luiz Roberto Barroso, mas o ministro Luiz Roberto Barroso votou no ministro Edson Fachin. E em relação ao vice-presidente, né, todos votaram no ministro Edson Fachin, mas ele mesmo votou no ministro, mas que viria depois dele para poder assumir a vice-presidência na próxima gestão. Tá certo. Então, assim, é uma eleição mesmo, né? Mas é uma formalidade que já se sabe, né? Essa sequência de presidentes, né? Sempre o próximo ministro mais antigo que ainda não foi, que não presidiu a corte ainda. E a previsão da posse é no dia 28 de setembro. Isso. E aí, ainda na quarta-feira, a gente teve o retorno do julgamento da ação que questiona a figura do juiz das garantias. O ministro Dias Toffoli votou, é a favor, né, dessa implementação. No voto, ele defendeu que seja feita de forma obrigatória e nacional, no prazo de 1 ano. Aí, na quinta, a gente teve a continuação também, e com o voto do ministro Cristiano Zanin, primeiro voto em plenário. Primeiro voto do ministro Zanin em plenário. Ele votou na eleição para o presidente na quarta-feira. Mas em processo judicial, o primeiro voto do ministro Zanin, já nesse tema complexo, uma ADI que o próprio ministro Toffoli comenta que são 31 dispositivos questionados, então é uma coisa muito detalhada, muitos pontos de uma lei importante que traz uma mudança muito grande, né, no processo penal, na forma como é conduzido o processo penal no Brasil. Então, assim, é um julgamento que já vem durando, né, o ministro Fux deu um voto longo, o ministro Dias Toffoli também vem de um voto bastante longo, né, com muita coisa em comum, mas com pequenas diferenças aqui e ali num ponto no outro, né? Mas a principal diferença você bem colocou. Enquanto o ministro Fux diz que não é obrigatório, o ministro Toffoli diz, sim, é obrigatório em todo o país, e deu um prazo de 12 meses para que o juiz das garantias seja implantado em todo o país, com possibilidade de renovação desse prazo por mais 12 meses, se justificado o pedido feito ao CNJ, e o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, aceitar, e diz que o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, tem que acompanhar essa implantação, né, como é que vai acontecendo aí todo esse processo de implantação. Então, em grande, né, na maior parte, essa é a maior divergência entre os dois votos. Exatamente. Né? Explica melhor para a gente, então, juridicamente, o que cada ministro entendeu aí. Então, assim, acompanha o entendimento do Mauro, né, no sentido de que essa decisão realmente será tomada com a junção aí a 22 mãos, até brinquei aqui com ele antes da gente iniciar o podcast, porque nós vimos a partir do voto do ministro Dias Toffoli, também do voto do ministro Cristiano Zanin, que até o ministro Fux, ele
trouxe ali alguns ajustes em relação ao voto dele. Então, eu pontuei algumas questões que eu acho que sejam interessantes para que a gente possa explorar um pouco mais essa temática. O primeiro ponto, a gente já sabe, mas vamos repetir rapidamente, no sentido de que o juiz das garantias é aquele juiz que atua na fase a fase que antecede o processo, que antecede a ação penal, e cabe a ele, então, ali zelar pelos direitos e garantias fundamentais do investigado, pelas decisões que dizem respeito à produção de provas cautelares. Então, todas aquelas situações, como interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, perícias, prisões, são decisões que precisam de ordem judicial, não pode haver esses procedimentos sem uma ordem judicial. Atualmente, um juiz só acompanha tanto essa fase quanto a próxima, que é a de julgamento, e a ideia da lei é trazer uma cisão. Um juiz das garantias para avaliar a fase de inquérito ou qualquer outro tipo de investigação criminal, e outro juiz para poder avaliar a fase processual, que vai até a sentença, né? Então, a sentença, de acordo com a proposta da legislação, é dada por um juiz diferente do que atuou na fase de instrução no inquérito, na fase investigativa, onde ainda não havia acusados, havia apenas investigado, não havia ainda denúncia oferecida. Então, esse é o grande espírito da lei, e aí, a partir daí, ela trata também de outros aspectos importantes relacionados ao Código de Processo Penal e traz realmente uma nova sistemática para o modelo processual que nós temos atualmente, inclusive trazendo aí uma experiência já implementada por outros países no mundo. Então, a grande divergência que nós temos é a partir do próprio Instituto, né? Enquanto o ministro Cristiano Zanin e o ministro Dias Toffoli entendem que o juiz das garantias é uma matéria de processo penal que pode ser tratado e deve ser tratado pelo Congresso Nacional, né? A iniciativa do Congresso Nacional, ela corresponde ao que a Constituição Federal prevê para a elaboração deste tipo de lei, e tem que ser de alcance nacional. Então, eles afastam essa facultatividade que constou no voto do ministro Luiz Fux, porque o ministro Luiz Fux ele levou muito pela consideração do impacto que isso tem dentro do dia a dia das unidades judiciárias, e que caberia, da estrutura, né, para implementar, e que caberia aos tribunais de justiça implementarem isso de acordo ali com as características das regiões e irem se adequando também em relação a isso, mas seria uma faculdade. Então, esse eu acho que seria o grande aspecto sobre a inconstitucionalidade formal. Né? O ministro Fux dizia que os estados deveriam legislar, porque era mudança nos seus judiciários locais, e o ministro Toffoli diz não, que é competência da União legislar sobre processo penal, e aí vale para todo mundo, né? Para o país inteiro, desculpa. Mas também consciente dessa questão, né? Realmente nós temos uma estrutura atual que é completamente diferente daquilo que se propõe. Sim. E aí, dentro desta linha, consciente de que a gente precisa se adequar, né? O sistema processual penal precisa se adequar na prática, ele colocou esse prazo com a possibilidade de prorrogação, desde que haja justificativa, devendo, em qualquer caso, a CNJ atuar. Então, esse seria o primeiro ponto. O outro ponto que eu acho que a gente pode falar também, que é interessante, foi a pontuação do ministro Dias Toffoli, no sentido de que o juiz das garantias não deve se aplicar em alguns casos, como, por exemplo, nas hipóteses de julgamentos por tribunais, nos julgamentos do Tribunal do Júri, nos julgamentos dos juizados especiais criminais, nos julgamentos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele entende que, em relação aos tribunais e Tribunal do Júri, como o julgamento já é colegiado, isso por si só já afasta a possibilidade, a probabilidade de parcialidade, né? Porque você tem um julgamento que é tomado ali ou por unanimidade ou por maioria, né? Mas existe ali uma possibilidade de que todos possam se manifestar. Então, por serem vários julgadores, isso impede essa questão da parcialidade. E aí o ministro Zanin já diverge nesse ponto, né? Exatamente. Que ele acha que vale, inclusive, para Tribunal do Júri, vale para tudo. Casos de violência doméstica, porque a lei justiça eleitoral. Não trouxe nenhuma ressalva. Então, para o ministro Cristiano Zanin, essa legislação ela deve ser aplicada em relação a todos os crimes, exatamente porque não houve nenhuma excepcionalidade prevista na lei.
Então, esse eu acho que também é um ponto que a gente precisa tratar. Outro aspecto importante é em relação às atribuições do Ministério Público, né? Porque o que se coloca é que o Ministério Público, ele tem aí, o Supremo reconheceu o chamado poder de investigação e eles podem, né, por conta própria, iniciarem procedimentos de investigação criminal, que são os chamados PICs, né? E esses procedimentos, eles precisam estar sob a supervisão do Judiciário. E essa supervisão, inclusive a proposta do ministro Dias Toffoli é no sentido de que no prazo de 30 dias, pode ser inclusive que isso, né, muita coisa pode acontecer no plenário, porque por enquanto são 3 votos, com algumas convergências e algumas divergências, então outras possibilidades ainda podem surgir, em razão dos votos dos ministros que ainda não se manifestaram, mas há aí uma possibilidade de 30 dias para que esses procedimentos sejam comunicados ao magistrado. Exatamente para que haja esse controle, né, Mauro? É porque ele fala que, na verdade, quando o Supremo decidiu lá atrás a questão do poder de investigação do Ministério Público, isso já era para estar acontecendo desde lá. Sim. Né? E por isso que ele fala, independente da implantação do juiz das garantias, no prazo de 12 meses ou mais 12, em 30 dias, é para desfazer tudo que está, ele chama de processos, né, investigações de gaveta, coisas que têm interesse até político, eleitoral, coisas que o Ministério Público poderia estar fazendo sem ter comunicado e sem estar sob a supervisão judicial. Então ele fala, olha, tudo que tiver os PICs, né, esses procedimentos, todos em 30 dias devem ser comunicados ao judiciário e tramitar sob supervisão do judiciário. Isso, inclusive procedimentos que tenham natureza criminal e que não tenham ali a denominação procedimentos de investigação criminal, mas que no bojo ali da apuração da investigação, na verdade, esteja relacionada a uma questão criminal. Outro ponto que a gente pode falar rapidamente aqui é em relação às audiências públicas e orais, né? Eles entendem, aqui eu acredito que não houve nenhuma divergência, salvo engano, nesse aspecto, sobre a importância de se ter, dar prevalência para as audiências públicas e orais, e que sempre permitindo o contraditório. Então, eles fizeram aí uma interpretação conforme para adequar adequar o artigo, né, para dar essa interpretação que fala sobre a questão das prorrogações, das prisões e também das medidas, né, cautelares que tiverem sido determinadas, bem como a substituição dessas medidas, e que eles devem, então, portanto, assim, dar preferência para as audiências presenciais, também podendo serem feitas por videoconferência. A audiência de custódia, eles comentam, exatamente, né? A possibilidade de ser feita. A audiência de custódia é muito importante, então ela tem que ser feita. Preferencialmente de forma presencial, mas não podendo por videoconferência. E aí uma pequena divergência com relação a se não acontecer em 24 horas a audiência, se para o ministro Fux entende que aí é caso de você liberar a pessoa que está custodiada, como ele chama, né? Está indo passar pela audiência de custódia, e o ministro Toffoli já entende que não, que é um caso de você você falar, né, passar para o juiz que ele analise de qualquer forma se aquela prisão está correta, se é para converter aquela prisão em prisão preventiva ou se é caso realmente de liberar a pessoa. É isso mesmo. E aí a gente pode também citar, né, essa questão do relaxamento automático, o Mauro já mencionou, mas a gente tem ainda a questão da limitação da atuação do juiz das garantias sobre o momento processual, né? O ministro Fux, ele havia mencionado inicialmente no voto dele de que o juiz das garantias, ele deveria atuar até o momento em que a denúncia fosse oferecida, né? E nesse sentido ele foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Só que o ministro Cristiano Zanin entende que não. O juiz das garantias, ele tem que ir até o recebimento da denúncia, e depois dessa fase para frente, aí entra o juiz da instrução processual. Mas o recebimento da denúncia continuaria sob a atribuição do juiz das garantias, diferentemente do entendimento do ministro Fux e do ministro Dias Toffoli. Eles entendem que não faz sentido, né, você deixar para o juiz
juiz da instrução, deixar para o juiz das garantias, na verdade, aqui corrigindo, a análise desse momento inicial e que caberia ao juiz que vai julgar o processo propriamente dito, analisar se há elementos ali suficientes para o recebimento dessa denúncia, que na verdade é uma peça acusatória. É uma parte importante, né? Porque um vai até o recebimento e o outro é após o recebimento, exatamente. Né? É uma fase extremamente importante porque muda o procedimento, né? Uma coisa é a fase investigativa, outra coisa é a fase processual. A partir dali, você começa a responder realmente a um processo, né? A denúncia é aceita já uma investigação em curso contra a pessoa. Sim, exatamente. E aí a gente tem ainda aqui algumas questões, por exemplo, sobre o reexame de medidas cautelares, né? O ministro Fux votou pela constitucionalidade do reexame das medidas cautelares e o ministro Dias Toffoli, ele também, aqui, porque o artigo diz o seguinte, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso. Como o ministro Dias Toffoli entende que a atuação vai depois, até o oferecimento da denúncia, aí ele colocou aqui, a interpretação conforme para que após o oferecimento da denúncia, o juiz da instrução reexamine a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então, ele fez um ajuste em relação ao entendimento dele quanto à atuação do juiz das garantias. São vários pontos, né? Por isso que os votos são tão longos. Longos, complexos, detalhados, né? É uma lei bem... E tem aqui também a questão acho que seria o último ponto que a gente poderia citar, que eu acho que é interessante, sobre a atuação dos órgãos da imprensa. Né? O artigo 3º da lei, ela fala que o juiz das garantias, ele deve assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos. Então, impede qualquer tipo de acordo ou ajuste da autoridade com órgãos da imprensa para poder explorar a imagem da pessoa que foi submetida à prisão. O ministro Fux entendeu que o artigo todo é inconstitucional, porque pela liberdade de imprensa ele acha que isso pode acontecer. O ministro Dias Toffoli entende que o caput aqui é constitucional, né, que realmente não pode ter acordo, mas o parágrafo único ele já entende que seria vedado pela legislação, porque fala sobre a disciplina de 180 dias, sobre como esse acordo seria feito. E aí já o ministro Zanin, ele acompanhou em parte o ministro Fux e em parte o ministro Dias Toffoli. E a gente continua com esse julgamento na semana que vem, semana com mais votos. Quarta-feira segue. Como o Gi falou, foram só 3 votos até agora. Muita gente ainda para muita coisa para ser construída. Na 7ª sessão. E é o que a Gi falou, vai ser uma decisão construída a 22 mãos mesmo. Porque já deu para ver com 3 votos que eles já estão tentando se ajustar, porque são muitos detalhes mesmo. E é uma decisão importante para o judiciário. Com certeza. Vamos agora para as decisões individuais. Eu começo com a primeira, do ministro Cristiano Zanin, que restabeleceu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que tinha extinguido um processo movido contra um homem e uma mulher que são acusados de estelionato. Como base para essa decisão, ele usou o entendimento do STF de que é necessária a autorização da vítima para que o Ministério Público processe os acusados. E, no caso, a vítima não tinha apresentado uma representação contra esse casal. O curioso aqui, Mari, primeira decisão individual do ministro Cristiano Zanin, né? Colocamos, inclusive, foi publicado no site do Supremo, né? Dando esse enfoque, né? É uma questão simples, né? Porque a lei anticrime já prevê, né? O pacote anticrime já prevê essa necessidade. Ele condiciona a ação penal relativa ao crime de estelionato à representação da vítima. Sim. Ou seja, a vítima tem que representar contra a pessoa. Se ela não fizer essa representação, a ação não deve andar. Então, assim, é uma decisão simples, né, Gil, o fundamento? Sim, assim, porque o pacote anticrime, ele transformou a natureza jurídica da ação penal referente ao estelionato. Antes, praticado o estelionato, o Ministério Público podia atuar imediatamente oferecendo uma denúncia. Agora, para que o Ministério Público possa atuar, precisa de uma manifestação de vontade da vítima. A vítima é que tem que dizer se ela quer que prossiga ou não. E o nome jurídico para isso é representação. Então, a representação nada mais é do que uma autorização, onde ela fala que realmente tem interesse que a pessoa sofra as consequências penais. Como se fosse uma denúncia. Mais ou menos, para a gente... O que se diz no popular seria... no popular seria, porque juridicamente a denúncia é uma peça do Ministério Público e ela continua sendo necessária, só que ela só pode ser apresentada se tiver essa autorização
das vítimas. E essa autorização tem que ser expressa, né? Não é uma coisa tácita ou sem tentar entender. Não, ela tem que ser estar expressa. Bem formalizada mesmo, demonstrando uma intenção inequívoca de que quer que a pessoa realmente seja processada. Entendi. E aí, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, entendeu que essa regra, por ser uma regra de processo penal, ela retroage para poder alcançar, inclusive, fatos anteriores. Então, assim, neste caso que o ministro Zanin, na verdade, ele aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade dessa representação. E sem ela, o Ministério Público, por mais que tenha ali todos os elementos referentes à caracterização do crime, inclusive a questão dos autores identificados, não pode haver punição, exatamente pelo fato de não ter tido uma autorização de quem tem legitimidade para autorizar o Ministério Público a ir adiante. É o que chamava de ação penal condicionada. Ainda chama assim, né? Condicionada. Essa aqui é ação penal pública condicionada à representação. Nos outros casos, ação penal pública incondicionada. E tem os casos de ação penal privada, que é quando a parte é que tem que oferecer queixa. A queixa-crime, né, nas ações penais. Gi sempre dando aula aqui pra gente. Fantástico. Vamos então agora para as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele concedeu liberdade provisória, né, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares para 72 réus envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Mauro, tem mais dados para a gente. Na sessão de quarta-feira, no começo da sessão, após ali o momento da votação para o próximo presidente, o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para fazer um balanço. A gente tem feito aqui já há bastante tempo, mas a ministra Rosa Weber gosta sempre de falar que são fatos que não devem ser esquecidos, então sempre sendo lembrados, né? Nesses 2 dias agora, né, nessa semana agora, o ministro concedeu liberdade provisória a 162 pessoas já, além daquelas que você falou, incluindo aquelas que você falou, né? E aí ele explica, encerradas as instruções processuais, não há mais motivo de você manter preso, porque essas estavam presas apenas pela garantia da instrução processual. Porque a prisão preventiva tem 3 motivações básicas, né? Garantia da instrução processual, aplicação da lei e garantia da ordem pública, né? Então, esses casos aqui eram prisões baseadas apenas na instrução processual. Concluída a instrução, essas pessoas não podem mais interferir nas investigações, nos testemunhos de outras pessoas, então não há motivo, eles vão responder o restante do processo em paz. Com implementação das medidas, né? As medidas cautelares. Isso é importante, assim, não é como ele substituiu essa prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, que é a proibição de ausentar-se da comarca, de também sair ali da onde mora sem uma prévia comunicação, entrega de passaportes, além disso, suspensão de quaisquer documentos de porte de arma, de fogo, proibição de utilização de redes sociais. E não também ter contato com os outros investigados no próprio exatamente. Processo. Então tem uma série de condições, né, Mauro? E aí o ministro então falou, já foram analisadas 1.295 denúncias apresentadas pelo Ministério Público, 232 dessas denúncias são de crimes mais graves, que ele cita: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado por violência, deteriorização de patrimônio tombado, então são, né, os crimes mais graves. Já foram encerradas as instruções de 228 ações penais, 4 se encerrando nessa semana, disse o ministro. Durante o recesso foram ouvidas 386 testemunhas de defesa, 719 testemunhas de acusação e realizados 229 interrogatórios. É muita coisa. Então, o ministro fala que o prazo para a defesa se encerra agora em 23 de agosto, né, nesses casos que já teve, né, as alegações final, e com isso os casos vão estar prontos para ser julgados, podendo ser pautados já para o início de setembro. Lembrando que passa pelo revisor, claro, né, são ações penais. E o Ministério Público já apresentou alegações finais em 60 ações penais. Então, essas que devem começar a ser julgadas. E a ministra Rosa Weber também convocou uma sessão virtual extraordinária no plenário para analisar 70 denúncias apresentadas pela PGR relacionadas também aos ataques do dia 8 de janeiro. Isso. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ainda, né, nesse tema de 8 de janeiro, determinou a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele é acusado de ter atrapalhado o segundo turno das eleições de 2022, aqueles bloqueios em estradas que aconteceram. Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste, em locais em que o candidato do PT, o candidato Lula, estava na frente nas pesquisas, né? Então, assim, há essa acusação de que ele teria tentado,
né, atrapalhar, enfim, né, as eleições, né? Então, estão acontecendo diligências, de novo instrução processual, o ministro entendeu que é caso dele ser preso preventivamente, enquanto as diligências, a oitiva de testemunhas estão acontecendo, né? Então ele decidiu que seria o caso de prender, de determinar a prisão preventiva, e mais uma do ministro Alexandre, ainda 8 de janeiro, determinou que redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter e YouTube enviem vídeos feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro relativos a urnas eletrônicas, Tribunal Superior, Supremo, Forças Armadas, né, feitas nos seus perfis nas redes há um tempo atrás, porque pode ter a ver a investigação se isso tem relação também com os atos de 8 de janeiro. Tá certo. Vamos então para a próxima. A decisão é do ministro André Mendonça, que anulou a condenação de um homem que teve a casa invadida pela polícia com base em uma denúncia anônima. E, para o ministro, o contexto dessa ação policial diz respeito à garantia da inviolabilidade domiciliar, que é um direito previsto, não é isso? Essa decisão ela tem muito esse lado pedagógico, né, Gi, para a gente entender essa garantia que é dada a todo cidadão da inviolabilidade da sua residência. Isso é constitucional, né, Gi? Exatamente, constitucional. Está previsto na Constituição, que só são algumas hipóteses, né, em que se pode adentrar no domicílio de uma pessoa, né? São elas mediante ordem judicial, para prestar socorro e também numa situação de flagrância delitiva. Aí não sendo necessária a ordem judicial. Nesse caso de flagrância delitiva não precisa de ordem judicial. Agora, o caso que chegou, né, até a apreciação do ministro, envolveu uma situação em que houve uma denúncia anônima, que é quando você liga lá, de alguma forma chegou a informação na polícia de que haveria aí uma situação supostamente criminosa. E não houve, a partir dessa denúncia anônima, nenhum outro procedimento de investigação. Então, os policiais acabaram indo até a residência, baseado exclusivamente nessa denúncia anônima. Sem outras diligências, né, que corroborassem a denúncia. E aí, a denúncia anônima por si só, ela não valida esse tipo de atuação. Para que a polícia possa atuar nesse sentido, ela precisa fazer uma investigação prévia e, a partir daí, sim, tem elementos concretos para além da denúncia anônima. Então, neste caso, não houve esses elementos, outros elementos que pudessem aí corroborar com essa informação que foi prestada inicialmente. E a polícia chegou a adentrar no imóvel e, chegando lá, encontrou realmente droga. Só que a forma de atuação da polícia foi ilícita. E mesmo tendo encontrado droga, isso não legitima uma atuação irregular, ilegal da polícia. E é como o Mauro mencionou, essa garantia, quando se fala de inviolabilidade do domicílio, ela vale para qualquer pessoa. E em questões penais, principalmente, é extremamente importante você tomar cuidado em relação a essas questões. Porque, senão, você pode ter situações de abusos muito mais frequentes. O estado policialesco, que se costuma dizer, né? Exatamente, a polícia começar a ter mais poder do que, né, agir sem autorização judicial, né? Muito perigoso. Então ele considerou, né, aquela prisão em flagrante, ele considerou ela ilegal porque a entrada no imóvel foi ilegal. Né? E mesmo tendo encontrado drogas, isso não justificaria. Tudo que decorreu depois dessa entrada acabou sendo contaminado pela ilicitude da atuação dos policiais. São os frutos da árvore podre, né? Exatamente, frutos da árvore envenenada. É interessante só lembrar-se que o ministro fala, a denúncia é válida. Sim. Não é para a gente deixar bem claro que as denúncias devem ser feitas, são válidas. Elas só não podem ser a única base para esse tipo de ação sem autorização judicial, aí menos ainda. Então, denúncias devem ser investigadas, devem analisadas, outras diligências que comprovando essas denúncias, aí eles podem, né, a polícia pode agir com autorização judicial, ou, nesses casos que a gente comentou agora, excepcionais, em que há algum flagrante, algum perigo, né, até essa atuação se justifica, exatamente. Vamos agora, então, para uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que concedeu uma liminar mantendo as regras do Mais Médicos para novos cursos de medicina. O ministro considerou que válidas nessas regras do programa que estabelecem vários procedimentos para abertura de novos cursos e vagas de medicina, entre eles o chamamento público prévio. E, claro, que essa decisão ainda precisa ser submetida a referendo no plenário virtual, porque é uma liminar.
Isso, é uma liminar do ministro. É um tema importante também, necessidade, né, de médicos Brasil afora, ou Brasil adentro, como se diz. E aí ele diz que esse chamamento público deve ser seguido, é importante, até para você descentralizar, levar médicos aonde é preciso, né? Porque o Ministério da Educação tem que fazer a pré-seleção de municípios onde devem ser instalados esses novos cursos, né? Porque para você não concentrar nas capitais ou nas grandes regiões, né? E aí você pode capilarizar os cursos e com isso levar médicos, né? Levar medicina aonde é mais necessária, o SUS, né? Poder se capilarizar cada vez mais no país. Então, ele considera que esse chamamento público é válido, tem essa função. Agora, ele só observa que o que já está em curso, cursos que já estão acontecendo, por segurança jurídica, você não vai desmontar um curso que já está acontecendo, então, ele por segurança jurídica, os cursos que já estão instalados permanecem, processos que já estão numa fase avançada também permanecem, né? Se já tiver passado da fase de documentação em que você não tem como retroagir, também permanecem, mantida aí, então, essa segurança jurídica do que já está acontecendo, do que já está no mundo real, no mundo fenomênico, né? Exatamente. Que já está acontecendo, eles mantêm isso, ele mantém isso, e aí isso agora vai a referendo, né? Da liminar no plenário virtual. Está sendo discutido numa ADC, né? Que é uma ação declaratória de constitucionalidade. ADC 81, isso. Que é apresentada exatamente quando você tem vários entendimentos a respeito de um assunto, né, de uma legislação nacional, como nesse caso dos mais médicos, diante dessas controvérsias de decisões judiciais, então, o Supremo Tribunal Federal ele pode ser instado a se manifestar para declarar a constitucionalidade da legislação. Então, é uma ação declaratória de constitucionalidade. E o ministro destacou exatamente essa questão, pelo menos nesse primeiro momento, da importância de se, a partir, né, dessa legislação, embora ele tenha resguardado esses cursos anteriores, de se observar o que a legislação trouxe em relação a esse programa Mais Médicos, exatamente para poder dar aí suporte em relação à saúde para todos os demais municípios que não são alcançados pela grande procura de cursos de medicina em localidades, em capitais, como o Mauro acabou de mencionar para a gente. Tá certo. E o que vem por aí? A gente já adiantou que na quarta tem aí a retomada desse julgamento sobre o juiz das garantias, mais votos, né? Exatamente. Previstos. E na terça também tem sessão. Sessão da primeira turma, só na primeira tem sessão presencial, sempre lembrando, as sessões plenárias virtuais acontecendo nas turmas e no plenário. Você comentou bem, as denúncias vão ser analisadas no plenário virtual, né, nos casos de 8 de janeiro, e as duas sessões, em princípio, né, a gente olhou aqui antes de vir para cá, as pautas nem tinha, porque esse é um julgamento, né, juiz das garantias, que promete ainda ser extenso em algumas sessões, e muita discussão de alto nível, né, pra gente acompanhar. E a gente traz para cá para explicar, então. Mauro, Gi, muito obrigada. Obrigado a você, Mari. Obrigado, Gi. Obrigada a vocês. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Lembrando que você pode assistir esse episódio em vídeo no Spotify, no YouTube também do STF, ou ouvir na sua plataforma de áudio favorita. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Até. Tchau, tchau.